Come to me, you weary one, and I will give you rest. I will give you Êxodo capítulo 16. Deus provê maná e codornas. 1. Partiram Eli e toda a congregação dos filhos de Israel, chegou ao deserto de Sim, que situa entre Elim e o Sinai. Foi no 15º dia do segundo mês depois que deixaram o Egito. 2. Toda a comunidade israelita começou a murmurar contra Moisés e Arão em pleno deserto. 3. E os filhos de Israel reclamaram com Moisés e Arão: antes fôssemos mortos pela mão de Yahvé, o Deus Todo-Poderoso, na terra do Egito, quando estávamos sentados próximos às panelas de carne, íamos comer pão com fartura. Evidentemente, nos trouxe este deserto para fazer toda a multidão morrer de fome. 4. Então Yahvé, Deus poderoso, disse a Moisés: eis que farei descer do céu pão, e sairá o povo e colherá a terra, a fim de que eu ponha a prova para ver se anda ou não na minha lei. 5. Porém no 6º dia estarão para serem preparados 2 tantos do que recolheram nos outros dias. Então Moisés e Arão admoestaram toda a comunidade israelita ali reunida. À tarde sabereis que foi o Senhor quem vos fez sair da terra do Egito. 7. E pela manhã vereis a glória do Senhor. Portanto, Yahvé, o Deus Todo-Poderoso, ouviu vossas murmurações contra ele. Nós, contudo, o que somos para que reclameis contra nós? 8. Disse mais Moisés: o Senhor vos dará esta tarde carne para comer, e pela manhã pão com fartura, pois ouviu a vossa queixa contra ele. Porquanto nós, o que somos, não são contra nós vossas murmurações, sim contra a pessoa de Yahvé, o Deus Todo-Poderoso. 9. Então disse Moisés e Arão, disse toda a comunidade e os filhos de Israel: aproximai-vos da presença do Senhor, pois ele ouviu as vossas queixas. 10. Ora, quando Arão falava a toda a comunidade israelita reunida, eis que olharam em direção ao deserto, e a glória do Senhor surgiu na nuvem. 11. E o Senhor falou a Moisés, afirmando. 12. Eu ouvi as murmurações dos filhos de Israel. Dize-lhe, pois, que o crepúsculo comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou Yahvé, vosso Deus. 13. No final daquela tarde apareceu um grande bando de codornas, eram tantas que cobria o acampamento. E no dia seguinte, ao alvorecer, havia uma camada de orvalho ao redor do acampamento. 14. Quando se evaporou a camada de orvalho que caíra sobre o floco semelhante à geada, estava depositado sobre a areia do deserto. 15. Assim que os israelitas observaram tudo aquilo, começaram a questionar uns aos outros: que é isto? Pois não sabia do que se tratava aquela coisa sobre o chão. Explicou-lhe Moisés: isto é pão que Yahvé vos deu para vosso alimento. 16. Eis que o Senhor vos ordena: cada chefe de família colha dele quanto basta para comer, um homer jarro para cada pessoa que habita em sua tenda. Os filhos de Israel fizeram como lhe fora orientado, recolheram uns mais, outros menos. 18. Quando mediram com o homer em quantidade de jarros colhido, aconteceu que tinha pego muito, não teve mais, e também não faltou nada para os que haviam recolhido, cada um colhendo na medida certa e quanto precisava de fato.
19. Então Moisés orientou-os: ninguém guarde o que colheu para a manhã seguinte. Mas eles não deram ouvido a Moisés, e alguns guardaram para o dia seguinte certa provisão. Porém, aquele alimento criou bichos e começou a cheirar muito mal, e por isso Moisés se indignou contra eles. 21. Colhiam, portanto, esse alimento manhã após manhã. Cada um pegava o quanto podia comer, e quando o sol fazia sentir o seu ardor, o floco se derretia sobre o solo. Ora, no sexto dia colheram pão em dobro, 2 homens jarros por pessoa, e todos os líderes da comunidade foram comunicar isso a Moisés. 23. Que lhe esclareceu: eis que ordenou o Senhor, amanhã é o dia do repouso sagrado, sabate, o sábado, consagrado ao eterno Deus. Os que quiser assar esse alimento no forno, assai; os que desejardes comer ou cozinhar em água, cozei; mas tudo que sobrar, separai, guardado para amanhã do sábado. E assim procederam, guardando o alimento colhido até a manhã seguinte, como Moisés ordenara. E não cheirou mal, nem criou qualquer bicho. 25. Então ordenou-lhe Moisés: comei hoje, porque este é o dia do Shabat, sábado do Senhor, e portanto não achareis alimento depositado sobre o solo do campo. 26. 6 dias o recolhereis, o 7º dia é o Shabat, sábado, não encontrareis nada no chão. 27. Mesmo assim, no 7º dia saíram alguns povos para colher, porém de fato não o acharam. Então admoestou o Senhor a Moisés: até quando recusares obedecer aos meus mandamentos e às minhas leis? 29. Vede que o Eterno vos deu o Shabat, sábado, é que por isso o 6º dia. Pão por 2 dias, cada pessoa fique onde está, ninguém deve sair de sua habitação no 7º dia. 30. Então o povo descansou no 7º dia. 31. E a casa de Israel deu àquele alimento o nome de maná, aquele pão que era branco como somente de cocentro e tinha bolo de mel. Disse Moisés: foi isto que o Senhor ordenou: enchei deste alimento um jarro equivalente a um comer, a fim de observá-lo para vossas futuras gerações, para que possam ver o pão que vos dei no deserto, quando vos tirei da terra do Egito. 33. Então Moisés orientou Arão: toma um vaso com capacidade para 2 litros, e o enche o de maná e coloca-o diante do Eterno, a fim de que seja guardado para os nossos descendentes. Como Yahvé havia ordenado a Moisés, Arão o depositou diante da arca do testemunho para preservá-lo. 35. Os filhos de Israel comeram maná durante 40 anos, até chegarem à terra habitável. Comeram maná até chegarem às fronteiras de Canaã. 36. E um homer de jarro equivalia a 10ª parte da efa aroba. Oh Deus poderoso, como o Senhor é um Deus de provisão, o Senhor é um Deus de resgate, o Senhor é um Deus de justiça, e o Senhor é um Deus que quer que todos nós sejamos obedientes a Ti. Obrigado, Senhor, por esta palavra. Obrigado por ter falado comigo, e creio que irá falar com muita gente, Pai. Em nome de Jesus, muito obrigado.